Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos irmãos. Valeu agora. Marcos capítulo 1, verso 29. Estamos gravando essa mensagem. Está passando na internet, né? No final do culto nós vamos orar, abençoar todos que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Nós não podemos entrar na tua casa, querido, mas a presença de Deus está entrando aí nesse momento no nome do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque sabemos que é viva e eficaz e sempre produz resultado na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu velas para cumprir a tua palavra e ela não volta para ti vazia sem antes cumprir o teu propósito. Fala conosco hoje, ó Deus, de forma poderosa e faz-nos conhecer o teu propósito através da tua palavra. E abençoa cada vida que entrou aqui no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de ministrar com vocês hoje o seguinte tema: o que é necessário para fazer da minha casa um lugar de cura? Esse texto que nós lemos, ele fala de um milagre que Jesus fez na casa de Pedro, Simão Pedro. E é difícil a gente se relacionar com a sogra, né? Ainda mais quando está com febre, né? Mas nós vemos Jesus fazendo um milagre aqui. Sabe, queridos, todos nós queremos que a nossa casa ela se torne um lugar de cura, um lugar de bênção. Mas isto tem algumas implicações. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, que essa palavra nos ensina, é que houve uma bênção naquela casa, uma cura naquela casa, porque Jesus estava presente naquela casa. Porque Jesus foi convidado para estar indo naquela casa. Houve uma necessidade, Jesus foi convidado para ir até lá, porque eles acreditavam que Jesus poderia suprir a necessidade daquela família, daquela casa. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que não tem como a nossa casa ser um lugar de bênção, ser um lugar de cura, sem a presença de Jesus lá. Jesus ele está dizendo assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só que às vezes, querido, os gritos são tão altos, né? As discussões são tão intensas dentro da nossa casa que a gente não consegue ouvir Jesus falar com a gente. Jesus está falando a todo momento. Só que a voz dele é uma voz mansa, uma voz suave. E a todo momento ele está falando, eu estou batendo, eu estou querendo entrar aí na sua casa, eu quero fazer parte da sua família, eu quero poder suprir as suas necessidades, eu quero poder abençoar vocês. Mas a confusão, às vezes, dentro da nossa casa está tão grande, o barulho lá dentro está tão grande que ele não está conseguindo ouvir Jesus falar. Ele diz, eu estou à porta e se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então algumas pessoas ainda não se deram conta que algumas situações vividas dentro da sua casa é o maior testemunho de que Jesus ou está dentro da sua casa ou está fora da sua casa. Ele está falando aqui, ó, estou à porta, estou batendo, eu quero entrar. E às vezes os gritos são tão altos lá dentro, as discussões são tão intensas que nós não conseguimos ouvir Jesus. E tem muita gente às vezes que vive se enganando a si mesmo. Sabe, um dia Jesus ele se encontrou com um cego. E ele disse assim para o cego,
O que você quer que eu faça por você? Você acha que Jesus não sabia o que o cego queria? Você acha que Jesus não sabia a necessidade daquele homem? Claro que sabia. Jesus conhecia, ele sabia o que aquele homem queria. Mas por que Jesus, às vezes, ele faz essa pergunta para a gente? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou ficar pedindo para Deus, não vou ficar pedindo para Jesus, porque Ele conhece a minha necessidade, não preciso ficar pedindo para Ele. Mas por que Jesus, mesmo conhecendo a necessidade daquele cego, ele pergunta para o cego, o que você quer que eu faça por você? Existem duas coisas, por que Jesus pergunta as coisas para nós? Mesmo sabendo, mesmo conhecendo a nossa necessidade, ele pergunta. Primeiro, porque ele quer ter um relacionamento com a gente. Jesus quer se relacionar comigo, com você. E há relacionamento se você falar para ele, se você conversar com ele, se você contar para ele o seu problema, falar para ele qual é a sua necessidade. Segundo, por quê? Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Por que Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você? Porque às vezes, nós não queremos. Como assim nós não queremos? Sabe, querido, quando Jesus perguntou para aquele cego assim, o que você quer que eu faça por você? Aquele homem era cego e tinha sobre ele uma capa. Aquela capa identificava ele como uma pessoa autorizada por Roma a pedir esmola. Se ele não tivesse aquela capa, ele não poderia pedir esmola. E se Jesus tivesse curado aquele cego da cegueira dele, ele tinha que jogar a capa fora, e a partir daquele momento ele ia ter que assumir um compromisso de trabalhar. Então aquele cego, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Porque o cego poderia estar falando, não, deixa eu cego mesmo. Como uma vez eu estava numa casa e um rapaz, ele estava com um problema na coluna muito sério. Aí eu peguei e falei para ele assim, não, deixa eu orar por você. Você não crê que Deus pode curar a tua coluna? Ele estava encostado do trabalho dele por causa da coluna. Eu falei, não, pastor, não quero que o senhor ore, não. Eu quero que a minha coluna fique assim, porque se eu for curado, eu vou ter que voltar a trabalhar. Você está entendendo? Por isso que Jesus perguntou para você, o que você quer que eu faça? Porque ele poderia ter pedido, me dá uma bengala nova, ou me dá um cão-guia para me guiar. Ele podia ter pedido menos a cura dele, porque se ele fosse curado por Jesus, ele ia ter que assumir um compromisso. E às vezes, querido, por que Deus fala essas coisas? Por quê? Porque às vezes a gente tem medo de assumir compromisso com Deus. Porque a gente sabe que se Deus se aproximar de nós, porque a gente está buscando Ele por causa de alguma situação, e a gente tem medo de se aproximar muito de Deus, se aproximar muito de Jesus, porque quanto mais perto dele você está, mais Ele vai exigir de você um compromisso maior, não é verdade? De fidelidade. Então, esse é o problema de algumas pessoas. Eu sei que este é o meu problema, mas eu prefiro ficar assim mesmo. É aquela mulher que fala assim, eu sou assim mesmo, né? Eu não tem jeito, eu sou assim mesmo. Eu prefiro ficar desse jeito que eu estou. Eu não preciso mudar a minha vida, eu quero continuar assim do jeito que eu estou. Deus vai me abençoar, eu preciso de uma bênção na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, mas eu não quero mudar. Eu quero continuar do jeito que eu sou. Estão entendendo, sim ou não? O que Jesus estava dizendo para aquele homem cego lá? O que você precisa, eu sei, querido. Mas você quer. Porque às vezes é melhor viver como um cego, né? Do que assumir responsabilidade. Às vezes o cara preferia ficar cego com aquela deficiência na visão dele, mas do que assumir a responsabilidade de ter que trabalhar depois que ele fosse curado. Não é? Então tem pessoas que preferem viver debaixo de alguma situação do que assumir um compromisso com Deus. Então Deus, Ele quer muito mais do que te dar uma bênção. Ele quer muito mais do que abrir uma porta para você, do que te dar um milagre. Ele quer ter um relacionamento mais estreito com você. Ele quer que você tenha uma comunhão mais profunda com Ele. E o problema de muitas pessoas hoje é esse, querido. Eles não querem esse compromisso com Deus. Eles querem de Deus até o momento em que Deus supre a sua necessidade. Supriu a necessidade, ele já é começando a se afastar de Deus. Antes que Deus comece a exigir mais alguma coisa dele. Não é isso que Deus quer de nós.
E algumas pessoas têm a mania até de racionalizar a ausência de Jesus na sua casa. Ah, sabe por que nós estamos assim? Ah, nós estamos assim por causa desses filhos aí que nós temos, que são rebeldes, que são desobedientes. Ah, eu estou nessa situação por causa da minha mulher. Ah, onde que a minha mulher vive dentro de casa, sai dentro de casa. Ah, eu estou desse jeito por causa do meu marido não me entende, meu marido não me compreende. Começa a racionalizar a situação, em vez de admitir que está vivendo aquela situação porque Jesus está ausente dentro da casa. Bem? Aí Jesus disse assim, tudo bem, então eu estou batendo, você vai abrir, e se você abrir eu vou entrar. E se eu entrar, você vai cear comigo e eu vou cear com você. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus está falando assim, se você deixar eu entrar na sua vida, se você deixar eu entrar na sua casa, vai haver festa, vai haver celebração dentro da sua casa, amém? Então, quando Jesus entra na nossa casa, querido, nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Nós não vamos ter uma família perfeita, nós não vamos ter uma casa perfeita, querido. Mas Deus vai nos dar sabedoria, graça e vai nos dar unidade dentro da nossa casa para a gente saber lidar com todos os problemas que tiver dentro da nossa casa. E nós vamos vencer tudo pela graça de Deus. Porque Jesus estará dentro da nossa casa. Amém, amados? Por quê? Porque aonde Jesus está, o diabo não pode ficar. Ele tem que sair, querido. Estão entendendo, amados? Porque, aí ele diz aqui no texto, né? Agora vamos entrar no texto aqui. O que é necessário, então, primeira coisa, para minha casa se tornar um lugar de bênção de Deus, de cura, de restauração, primeira coisa, Jesus tem que estar dentro da minha casa. Jesus tem que fazer parte da minha família, da minha vida, né? Eu tenho que ler a Bíblia dentro de casa, eu tenho que orar dentro de casa, eu tenho que chamar Jesus. O que é Jesus estar na minha casa? Jesus está na minha casa, é eu viver a palavra de Deus dentro da minha casa junto com a minha família. Jesus está lá dentro. Primeira coisa. A segunda coisa. O texto diz que a sogra de Pedro vivia o quê? Acamada, diga acamada. E ela estava como? Estava com febre, estava doente. E a febre, queridos, ela tira da pessoa o quê? O ânimo. A febre, ela isola a pessoa. Ela tira da pessoa a vontade de sorrir. Uma pessoa com febre alta, ela não quer conversar com ninguém. Uma pessoa com febre no quarto, ela não quer se relacionar com ninguém. Até a alegria dos outros incomoda ela. É verdade ou não é? Quem está doente, com febre lá, até a risada das pessoas. Tá vendo que eu estou doente? Com febre. As coisas irritam, a alegria das pessoas irrita a gente. E será, querido, que nós hoje não estamos vivendo esse tipo de febre? Né? É aquela pessoa que ela não tem prazer em sentar na mesa com a família para compartilhar de uma refeição junto, de um momento de comunhão, de relacionamento junto. Será que, às vezes, o mau humor que nós temos dentro da nossa casa não é sinal que nós estamos com febre também? Mas, querido, não é a febre no corpo. É uma febre na nossa alma. Eu quero profetizar hoje aqui. Diga, ai. Que Deus vai liberar uma benzetacil na alma de alguns aqui hoje. Já tomou benzetacil, amado? Querido, será que às vezes a indisposição que a gente tem de se integrar no convívio da família, das pessoas, esse desejo da gente às vezes ficar isolado, eu não quero me envolver com as coisas de Deus, eu não quero me envolver com as coisas da minha casa, da minha família, do problema das pessoas, não quero isso. É que isso está revelando que dentro de nós tem alguma febre que precisa ser curada. Será que esse retraimento, né, e não se sentar à mesa para compartilhar com os irmãos, com a família, um tempo de comunhão, de relacionamento, será que isso não está denunciando que dentro de nós existe uma febre que precisa ser curada? O texto continua dizendo aqui, ó, que ela estava acamada. Isso quer dizer que uma pessoa com febre, doente, com febre, ela fica indiferente. E quantos de nós, às vezes, que não caímos numa indiferença espiritual? Deus, às vezes, está falando conosco. Deus, às vezes, está nos dando uma instrução. Deus está nos mostrando um caminho para a gente seguir. A gente está indiferente àquilo que Deus está mostrando. A gente está indiferente àquilo que Deus está falando conosco. Isso está mostrando uma evidência de que dentro de nós existe uma febre.
Estamos indiferentes. Deus diz, ela estava acamada, ela estava impossibilitada de servir as pessoas. Não havia nessa mulher uma disposição para estender as mãos, não havia ânimo para ajudar outras pessoas, né? E qual é a mulher que, às vezes, o marido, né, está nessa situação também, ela não suporta ficar perto. Ou o marido também não suporta ficar perto de uma esposa assim. E não está disposto a abrir mão para servir, para fazer algo, né, para mostrar um gesto de amor, de carinho, de reconhecimento. Vocês estão entendendo? Deus está perguntando aqui, o que queres que eu faça por você? Você quer que Deus faça o que você precisa? Sim ou não? Sabe, queridos? A Bíblia diz assim, que o nosso Deus, Ele tem poder para suprir cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4,19. Mas olha o que a Bíblia diz. Que Ele tem poder em glória para suprir cada uma das nossas necessidades segundo as suas riquezas. O texto diz que ele tem poder para suprir a sua necessidade, não a sua vontade nem o seu desejo. Então existe uma diferença entre Deus suprir a sua necessidade e Deus suprir o seu desejo, a sua vontade. Porque necessidade é algo que Deus está olhando para você e está falando, ele precisa disso, ele necessita disso, e eu vou dar isso para ele. Porque às vezes muito daquilo que a gente quer, que a gente deseja, não é a necessidade que Deus está olhando, que ele quer nos dar. Então Deus, ele supre necessidade, ele não supre desejo e nem vontade. Porque muitas das vezes, que da nossa vontade, os nossos desejos, não são as vontades de Deus, nem é o desejo de Deus para nós. Então, quando a gente está orando a Deus, e às vezes a gente fica reclamando, por que Deus não me atende, por que Deus não me ouve, mas dentro daquilo que você está pedindo para Deus, dentro daquilo que você está buscando de Deus, será que isso realmente é uma necessidade? Ou será que isso é um desejo do seu coração, é uma vontade da sua alma? Estão entendendo? Diz aqui, essa mulher então estava com febre, essa mulher estava acamada, e uma pessoa com febre, em vez de trabalhar, ela dá trabalho para os outros. Em vez dela servir, ela só quer ser servida. Oh, traz um travesseiro lá, traz uma coberta lá, ou faz uma sopinha lá para mim. Assim não é, irmão? Dá um remedinho lá, ou faz um chazinho. Quando está doente, com febre, né? A gente só sabe pedir as coisas para os outros, a gente só sabe dar trabalho para os outros. A gente não serve ninguém, a gente não ajuda ninguém, a gente não estende a mão para ninguém, a gente se torna egoísta, a gente só quer para nós. E às vezes, querido, nós estamos com essa febre na nossa alma, só desejando ser servido e não querendo servir as pessoas. Eu tenho falado muito isso aqui, vou continuar repetindo quantas vezes for necessário, porque a repetição traz a persuasão. E que aquilo que eu fizer acontecer na vida de alguém, Deus fará acontecer na minha vida. Então, enquanto a gente está sendo indiferente à necessidade das pessoas que estão perto de nós, próximo de nós, que a gente não quer estender a mão, que a gente não quer ajudar, Deus também não poderá nos ajudar. Então, tudo que você for ler na Bíblia, tudo, você vai ver que para Deus abençoar uma pessoa, Deus colocava uma condição para aquela bênção acontecer. Deus colocava uma condição para aquela promessa vir até a vida da pessoa. Todas as promessas de Deus são condicionadas a um princípio. E este é um princípio, o princípio da semeadura e da colheita. Quando eu semeio ajuda na vida de uma pessoa, Deus vem me dar uma colheita. Ele vem e me ajuda na hora que eu mais precisar. Às vezes você já até ajudou pessoas, você abençoou a vida de pessoas, você às vezes já deu cesta básica, já ajudou com dinheiro, já comprou remédio. Mas pastor, eu já ajudei tanta gente, eu já abençoei a vida de tanta gente, mas parece que a ajuda de Deus não vem para mim. Quando é que eu vou receber a minha colheita? Não é quando você quer. Quando você mais precisar, é que Deus vai dar aquilo que você precisa. Então não é na hora que a gente quer, não é no momento que a gente, não é na hora, não é no dia. É quando Deus olha para você e Ele está vendo assim, é hoje que eu vou abençoar, porque é nesse momento que Ele está mais precisando que eu vou dar para Ele. O depósito lá está abarrotado, está cheio. Né? Ele já lançou muita semente lá no céu. Mas tudo tem um tempo certo de Deus para acontecer na sua vida. Precisa ter paciência. Amém? E eu quero que a minha casa seja um lugar de bênção, de cura. Mas quantos de nós, que temos fechado a porta da nossa casa para que pessoas entrem lá dentro e
desfrute da bênção de Deus e de um ambiente de cura. Por que Deus quer nos curar? Curar nossa alma. Por que Deus quer nos abençoar? Para que a nossa casa, querido, o ambiente onde nós moramos com a nossa família, se torne um lugar de cura, restauração e bênção para as pessoas que entraram dentro da nossa casa. Por que a casa de Pedro se tornou um lugar de bênção? Porque Jesus estava lá. Porque Jesus operou uma bênção na vida daquelas pessoas e eles depois se tornaram uma bênção na vida de outras pessoas. O texto diz lá na frente, depois que a febre deixou aquela mulher, ela passou a fazer o quê? Continuou com o braço cruzado? Não. Ela passou a fazer o quê? A servir as outras pessoas. Né? Quantas pessoas falam assim, tua mãe na minha casa não quer não. Teu pai longe daqui. Né? Tem famílias que são assim, que nós visitamos muitas famílias. Nós vemos situações, cada situação, que fala, meu Deus. E essa pessoa está na igreja, amados. E ela quer que Deus abençoe ela. Como que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Que não quer nem que o pai da esposa, a mãe da esposa entre dentro de casa, o cunhado entra, não suporta, nem a própria família do cônjuge. Como que a família, a casa dessa pessoa se torna lá um lugar de bênção? Então, o que Deus quer de nós? Fala, Deus, eu preciso de um milagre, Deus, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma porta aberta. Tudo bem, querido, mas como que está o teu coração disposto? Até que ponto o teu coração está disposto a abrir a porta da tua casa para receber pessoas, para ser abençoado dentro da tua casa? Quantas pessoas você tem recebido dentro da tua casa que você tem compartilhado a palavra de Deus com elas? Quantos vizinhos você já chamou para dentro da sala da sua casa para compartilhar a palavra de Deus com eles? Quantos parentes que entram dentro da tua casa, entra e sai da sua casa e você já compartilhou algo de Deus com eles, algo que Deus fez na sua vida? Talvez você tenha um testemunho tão bonito, de uma bênção tão linda que Deus fez na sua vida, e você não fala para ninguém, você não compartilha com um parente, com um vizinho, com um amigo que está dentro da tua casa. Você está entendendo? Sim ou não? Então Deus quer curar áreas da nossa vida que estão doentes. Antes que você viesse aqui, Deus já havia preparado o remédio para curar você. Diga amém. Então você vai sair daqui hoje e deixa eu dizer algo aqui. Eu não sei como que é a tua vida. Eu não sei se entrou alguém aqui hoje e que você está com algum problema na sua família de relacionamento. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez um irmão seu. Não sei. Talvez um amigo, não sei. Mas sabe o que você poderia fazer? Sabe? A gente tem que aprender a fazer restituição. A gente fica orando, Deus, restitui a minha vida. Deus, restitui a minha vida. Eu preciso ser restituído. O diabo me roubou. O diabo roubou minha alegria. O diabo roubou minha esperança. O diabo roubou minha fé. Oh, Deus, vem, restitui. Mas o que nós estamos restituindo na vida daqueles que um dia estiveram conosco e talvez alguma situação envolveu um relacionamento que hoje não estão mais? Sabe o que você pode fazer? Prepara um almoço, prepara uma janta de reconciliação. Chama essa pessoa, chama esse parente, esse amigo, não sei. Chama essa pessoa até a sua casa e faça um almoço para ele, faça um jantar para ele de reconciliação. E fala para ele assim, ó, hoje eu quero restituir algo que foi tirado do nosso relacionamento. Se você fizer isso, amado, Deus vai derramar uma bênção tão grande dentro da tua casa. Sabe, às vezes a gente acha bobagem essas coisas, mas às vezes são essas pequenas coisas que atrapalham a promessa de Deus de chegar na nossa vida. Jesus falou assim, são as raposas que destroem as vinhas, são as raposinhas. As pequenas coisas. Sabe, é um ressentimento, é uma mágoa, é uma falta de perdão. São essas pequenas coisas que vai corroendo a nossa vida. Que vai impedindo a gente de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, amados? Por que aquela casa se tornou um lugar de bênção? Em primeiro lugar, porque Deus curou aquela mulher. Versículo 21 diz que a febre a deixou. E quando uma pessoa é curada, querido, quando a febre a deixa, a primeira coisa que muda, sabe o que é? A cara da pessoa. Primeira coisa que vai mudar na sua vida, quando você for curado, é a sua cara. Deixa eu ver, quantos estão curados? Ó. Olha o que diz aqui Provérbios 15, 13, ó.
Fica na linguagem de hoje. Uma alma alegre, diga uma alma alegre. Uma alma alegre deixa o rosto mais bonito. É por isso que eu sou um cara bonito. Eu sou lindo demais. Oh, Jesus. Uma alma alegre deixa o rosto mais bonito. Mas uma alma doente, uma alma triste, tira o ânimo da pessoa e a disposição para ela enfrentar a vida. Diga aleluia. Então, quando eu recebo cura de Deus na minha alma, aquelas coisas que estão lá dentro, aquele ressentimento, aquela falta de perdão, aquela mágoa, quando Deus tira tudo aquilo, a primeira coisa que vai aparecer é o meu rosto. Deus vai mudar, meu rosto vai ficar alegre. Eu não vou andar mais cabeça baixa, carrancudo, picudo. Não. Vai ter um sorriso no meu rosto, o meu olhar vai brilhar. A graça de Deus estará estampada no meu rosto. Amém, amados? A febre a deixou. O que aconteceu então? Segunda coisa, diz o texto, ela passou a servi-los. Essa mulher, ela estava isolada, agora ela se integrou no meio das pessoas. Ela estava acamada, mas agora ela se levantou. Ela estava impossibilitada de ser solidária, mas agora ela é generosa. Agora ela serve as pessoas. Ela estava só esperando alguém para servi-la. Agora ela diz, não, agora pode deixar que agora eu é que vou servir. Aleluia. Amém, irmão? Outra coisa que esse texto nos ensina, que nós precisamos aprender a agir e reagir como servos. Hoje eu mandei uma mensagem, todo mundo que está lá no meu celular lá, mandei uma mensagem, olha o texto que eu mandei, 2 Timóteo 2,24. O servo do Senhor, diga assim, eu sou um servo do Senhor. Porque todos nós somos servos de Deus, todos nós somos. O servo do Senhor não deve ser dado a discussões e a brigas. Ele deve ser amável para com todos e sempre ser um mestre paciente. Então, a maneira como um serve o outro dentro de casa vai revelar o tipo de espírito que está dominando a nossa casa. Estão entendendo? Como eu falei, não existe família perfeita, mano. Não existe. Mas a maneira como eu sirvo a minha esposa me serve, como eu sirvo os meus filhos me servem dentro da minha casa, esse espírito de serviço, de servo de Deus, querido. Isso aí vai demonstrar dentro da minha casa qual é o espírito que está reinando lá dentro. Então a gente precisa, dentro de situações que acontecem na nossa casa, na nossa família, em qualquer lugar, no trabalho, na igreja, qualquer lugar que a gente tiver, querido, acontece algo, a maneira como a gente vai reagir àquilo lá vai demonstrar que tipo de espírito está dentro de nós. O que está na nossa alma, mano. Sabe, a reação que uma pessoa tem denuncia o que está na alma dela. Porque toda ação traz uma reação. E às vezes as pessoas agem conosco de uma maneira que a gente não gosta, que a gente não quer. A gente fica chateado, a gente fica triste. Agora você vai reagir àquela ação. Agora a maneira como você reage vai determinar o que está dentro de você, o que está dentro da sua alma. Entendeu? Jesus sabia. É verdade, Jesus sabia que ele ia ser traído por Pedro. Sabia ou não sabia? Por Pedro não, por Judas. Valeu, Wagner. Não, eu fiz o teste para ver se você estava Wagner. Sabe? Ele sabia que ele ia ser negado por Pedro e traído por Judas. Mesmo assim, o que ele fez? Lavou os pés dele. Deus. Era Deus. Deus, na forma de um homem, ajoelhado aos pés de homens pecadores, imundos, com um caráter totalmente deformado, deturpado. Esse Deus desceu da sua glória, se ajoelhou com uma toalha no seu ombro e lavou os pés daqueles homens para mostrar para nós o exemplo de serviço. Quem somos nós, querido? Somos nós. Para deixar de servir as pessoas só porque as pessoas não fazem aquilo que nós gostamos.
servir essa pessoa, né? Pisou na bola comigo, fez isso, fez aquilo. Pois é exatamente esses que nós temos que mais servir. Não é fácil. É fácil, sim ou não? Hã? Então, o que está faltando hoje na nossa relação de casal, na nossa relação de família? É agir e reagir como um servo. E quando isso está presente dentro da nossa casa, quando isso está presente na nossa vida aqui, a bênção de Deus vem sobre nós. Posso ouvir um amém? Então se coloque de pé e vamos orar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero te convidar, sai do teu lugar e vem aqui. Nós vamos orar juntos como nós fazemos aqui toda quinta-feira. A palavra de hoje, amado, ela vem nos dizer algo muito prático, muito simples. Eu não sei como que está a tua situação dentro da tua casa. Talvez você fale assim, não, pastor, minha casa lá está uma bênção. Nossa, eu, minha esposa, meus filhos. Sabe, está tudo nota 10, sabe? A gente é uma família abençoada realmente. A gente um serve o outro, um procura agradar o outro, um procura realmente reconhecer o valor um do outro dentro de casa. Não temos esse problema, tudo bem. Mas como está a sua relação com os irmãos dentro da igreja? Como está a sua relação com os seus colegas de trabalho? Como está a sua relação na escola, na faculdade onde você estuda? Qual é a sua reação diante de algo que uma pessoa faz para você que você não gosta? Você não aceita aquilo te magoou, te machucou de alguma forma? Qual é a sua reação diante disso aí? O que Deus vai falar para nós hoje aqui, é que nós temos que aprender a agir e a reagir como servos. Vou falar para você que é fácil? Não é fácil, amados. Mas é necessário. Se nós queremos a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nós temos que aprender a ser servos. Se nós queremos que a nossa casa se torne um lugar de cura, de bênção de Deus, de milagre de Deus, nós temos que aprender a deixar Deus tratar a nossa vida, tirar da nossa alma, querido, essa febre que muitas vezes nos deixa indiferente, que muitas vezes nos deixa acomodados, que muitas vezes nos deixa egoístas, pensando só em nós, não olhamos para o outro, pensamos só em nós, queremos só bem a nós. E Deus, Ele quer nos tratar, Deus quer nos abençoar, mas primeiro Ele está olhando para dentro de nós, Ele quer tirar coisas que estão dentro de nós, que estão nos atrapalhando. Talvez você entrou aqui hoje e você às vezes tem uma bênção que você tem pedido a Deus já há algum tempo e não está acontecendo na sua vida. Talvez seja isso, filho, filha. Talvez você tenha um temperamento muito forte. Você tem um gênio muito forte. Você até tem orado a Deus, você tem falado, Deus me ajuda a ser uma pessoa mais paciente. Para suportar, Senhor, algumas pessoas. Eu sei que não é fácil. É difícil às vezes. A gente suportar. A Bíblia diz que temos que suportar uns aos outros. O forte tem que suportar o mais fraco. E nós estamos aqui para aprender com Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você olhe para dentro de você hoje aqui, amado. Eu não sei qual foi a necessidade que trouxe você hoje a esse lugar. Eu não sei o que é que você tem pedido a Deus. Deus está falando hoje aqui. O que você quer que eu te faça? O que é que você quer de mim? Qual é a bênção? Qual é a necessidade que você precisa que seja suprida hoje? Mas Deus também está falando para você. Você também está disposto a assumir um compromisso comigo? Você também está disposto a ter um compromisso, uma comunhão mais profunda comigo hoje? Sabe, querido, eu estava conversando com um jovem. Esse jovem, ele está preso nas drogas. Há muito tempo que ele luta, ele tem altos e baixos. Ele fica um tempo sem droga, depois, diante de uma crise, ele cai de novo. E eu falei para ele assim, filho, você precisa ir para um encontro. Você precisa ficar 3 dias na presença de Deus. Lá Deus vai trabalhar na sua vida nesse encontro, Ele vai te libertar. Ele vai restaurar a sua vida, você vai sair liberto daquele lugar. Ele falou assim para mim, pastor, eu não estou preparado. Eu não estou preparado para ir nesse encontro.
falei para ele, não está preparado? Meu filho, fala para mim assim, pastor, eu não quero mudar a minha vida. Fala assim que é mais bonito. Não está preparado? Meu querido, você veio aqui hoje, amado. Sabe, eu gosto muito de dizer essa frase, a oportunidade não espera ninguém. Quando ela chega, você tem que estar preparado para ela. E Deus tem colocado oportunidade na sua frente. Você não está vendo, você não tem percebido isso. A gente tem que estar sempre preparado para Deus, amados. A gente tem que estar sempre preparado para um chamado de Deus, para um compromisso maior. A gente tem que estar sempre preparado para entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Porque Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa família. Mas nós temos que estar com o coração sempre preparado. Ele não pode vir, Ele não pode arrombar o teu coração. Ele diz na palavra dele, filho meu, dá-me o teu coração. Você precisa entregar o coração para Ele. Você precisa dar o teu coração para Ele. Você precisa dizer, Deus, eu tenho medo. Pode dizer para Ele, filho, diga, Deus, eu tenho medo de assumir um compromisso com o Senhor. E lá na frente eu não consegui. Eu desisti. Fala isso para Ele, amado. Fala isso para Ele, sabe por quê? Porque Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força e começar a caminhar e ir até o final. Ele não vai soltar da tua mão, não. Nos momentos que você se sentir fraco, aí esse momento que Ele vai fortalecer você, sabe por quê? Porque no seu momento de fraqueza é que se aperfeiçoou o poder de Deus na sua vida. Deus trouxe pessoas aqui essa noite, ouça o que eu vou falar. O Espírito Santo está mandando dizer algo aqui. Pessoas que entraram aqui hoje, que estão com medo de servir a Deus. Pessoas que entraram aqui hoje, que estão com medo de ter um compromisso com Deus. Ouça, filho, Deus tem preparado algo maravilhoso para a tua vida. Deus tem preparado uma mesa para você, um banquete, onde você vai sentar ali com Ele, Ele vai festejar com você com grande alegria, a sua vida vai mudar, mas não deixa o diabo ficar colocando essas coisas na sua cabeça, não. Se liberta desse pensamento, entrega completamente a tua vida a Jesus, deixa Ele entrar na tua vida. Ele está batendo, Ele está dizendo, ouça a minha voz. Eu estou dizendo para você, deixa eu entrar, deixa eu fazer parte da tua vida. Eu quero fazer parte da tua história. Eu quero estar contigo em cada passo que você dê. Oh, alamassu, meneia, suricantana, suriandaná. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada homem, meu Pai. Eu oro pela vida de cada mulher que entrou aqui hoje neste culto. E Deus, eu repreendo agora, no nome do Senhor Jesus, todo espírito de medo, todo espírito de insegurança. Eu repreendo todo espírito de incredulidade. Eu amarro agora na tua vida este espírito, porque a palavra de Deus diz que Ele não te deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, de ousadia e de moderação. Este é o Espírito que está sobre você, aleluia. Então eu profetizo sobre a tua vida um toque de Deus, uma unção de Deus, para mudar a realidade da tua vida, para mudar a história da tua vida. Oh, alamassumine, suricanta, namassuriandanaia. Diabo, você vai soltar a vida de pessoas que entrou aqui, que estavam amarradas até hoje, mas hoje as cadeias vão cair na vida dessa pessoa, as algemas vão cair por terra. Eu declaro agora um tempo de libertação na tua vida, eu declaro agora um tempo de cura na tua vida, que toda febre que possa estar na tua alma, hoje seja curada pelo Senhor Jesus, e quando o toque de Deus vier sobre você, você vai começar a servir as pessoas. Você vai começar a se importar mais com as vidas que estão do teu lado. E aí Deus vai começar a olhar para você de forma diferente. E aí as portas vão começar a se abrir para você. O milagre vai acontecer na tua vida. E a tua casa nunca mais será a mesma. Porque Jesus estará lá na sua casa. E a tua casa se tornará um lugar de bênção. Cada pessoa que entrar na tua casa vai sentir ali a presença de Deus, e eles serão curados também, e eles também serão restaurados, porque você foi alcançado pelo poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus.
Nele com as cheias, nele com nas. Se você entrou aqui não como uma enfermidade física, mas como uma enfermidade na sua alma, eu declaro a cura de Deus para a sua alma agora. Que todo ressentimento, toda mágoa, tudo aquilo que o diabo tem flechado a sua alma, que no nome do Senhor Jesus agora haja um toque do Espírito Santo. Você que foi rejeitado, desprezado num relacionamento, isso trouxe um trauma na sua alma, isso trouxe uma dor na sua alma, a sua alma ficou enferma por causa que você não foi reconhecido como poderia. Não houve o reconhecimento de valor, te desprezaram, te rejeitaram. Deus te trouxe aqui nesta noite para te curar, para restaurar você, para te levantar, aleluia. Começa a receber o toque da cura de Deus agora, que o Espírito Santo te toque aqui neste culto agora. Espírito de Deus, eu sei que estás aqui neste culto, eu peço agora, começa a passear no meio do teu povo, e começa a tocar neste homem agora, começa a tocar nesta mulher agora, em o nome do Senhor Jesus. Começa a tocar agora, Espírito Santo, nessa vida. Oh, deixa na mar e coma na cheia e anda na massa. Ele coma nas tudo cheia e anda ele coma nas. Aleluia. Oh, aleluia. Ele cana sobre meneia sobre ele anda nas. E coma nas. Eu quero que você abra a tua boca e comece a orar agora. Começa a clamar a Deus. Começa a chamar a existência agora um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus, eu coloco diante de ti a vida do seu Hélio agora, o pai do Wagner, oh meu Deus. Deus, eu não sei como é que ele está, mas o Senhor sabe, mas não importa, Deus. Ara chame onequia do deixene onexaia comanás. Nicomane conexeia someneia toleia suriandaná. Deus, aonde esse homem estiver agora, eu peço que um toque do Senhor, oh, a tua mão poderosa, esteja sobre a vida dele, meu Deus. Toca na vida dele agora, que do alto da cabeça até a planta do seu pé, ele sinta a tua glória, meu Pai. Que o seu rosto, que as suas mãos brilhem pela tua glória, como a visão que o Wagner teve, que se torne uma realidade, Deus, na vida desse homem, a cura e o milagre do Senhor em nome de Jesus. Começa a orar pela tua casa agora. Quando você começar a orar, Deus vai fazer algo. Oh, Deus vai fazer uma surpresa na tua casa, na vida da tua família, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Não importa o que o diabo tem levantado contra a tua casa, não importa o que ele tem levantado contra a tua família, há um poder de Deus sendo liberado nessa reunião hoje, há uma unção descendo o trono de Deus aqui hoje. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar, e eu declaro que essa unção estará sobre a tua vida, e quando você botar o pé dentro da tua casa, essa unção vai se manifestar lá dentro da tua casa, e as coisas vão começar a mudar. Sabe por quê? Porque Jesus vai te acompanhar até a tua casa, e quando você chegar lá, o diabo não vai poder ficar lá não, o lixo dele não vai poder ficar lá não, tudo aquilo que pertence a ele vai ter que sair quando você chegar lá, porque um poder e uma unção de Deus estará na tua vida, meu querido e minha querida, em o nome do Senhor Jesus. Não aceita derrota não, não aceita derrota na tua vida e nem um fracasso, porque isso não é de Deus para você. Então começa a orar agora e rejeitar isso. Diga: Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu repreendo isso, eu rejeito isso, eu lanço isso fora da minha vida agora, porque o Senhor preparou para mim um tempo de bênção, um tempo de milagre, e é isso que eu quero receber, porque eu sou o teu filho.
filho, Senhor, e como teu filho, o Senhor preparou o melhor para mim. Tua palavra diz que se eu quiser e ouvir a tua voz, eu vou desfrutar do melhor desta terra. E Deus está mandando dizer para você hoje aqui nesse lugar: você quer, amado? Será que você quer mesmo? Se você quer, então começa a falar com Deus. Diga: Deus, é isso que eu preciso. Diga: Deus, essa é a minha necessidade. Eu estou colocando ela agora diante do Senhor. Meu Deus, essa necessidade, não tem como eu resolver isso, meu Pai. Não tem, Senhor, como eu trazer solução para esse meu problema. Mas eu creio que o Senhor é Deus poderoso nos céus, capaz de abrir as comportas do céu sobre mim e derramar sobre a minha vida uma chuva de bênçãos que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha história, no nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós estamos aqui como igreja nessa noite, clamando a Ti por um milagre, clamando a Ti, ó Senhor, pelo suprimento da nossa necessidade. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, tem a solução para isso, e nós não queremos sair dessa reunião hoje sem ter a certeza no nosso coração de que o Senhor supriu aquilo pelo qual nós viemos buscar neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, adore ao Senhor. Adore a Ele. Aleluia. Declare isso. Diga para Ele que você é pequeno demais. Então declare isso. Ele quer estar na tua casa. Faz um milagre, Senhor. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Faz um milagre. Levanta a tua mão. Convida Ele para entrar na tua vida. Mexe com a minha estrutura. Saia todas as feridas. Ensina a ter santidade. Quero me chamar de ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Nós chamamos, Senhor, porque o Senhor é bom demais. Coloca a tua mão no teu coração e repita comigo uma oração. Diga: Senhor meu Deus, eu creio que hoje eu recebi a cura para minha alma, e a partir de hoje a minha casa se tornará um lugar de bênção e de cura, em nome de Jesus.
Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço a essa pessoa que está perto de você.